A Associação Prudentina de Prevenção à AIDS apresenta o audiolivro do projeto Caminhos do Bem, Todos por um Mundo Melhor, ano de 2020, edição independente da instituição, organizado por Daiane Amorim, Fábio Fogo, Ribas Dantas. Narração, Fábio Fogo. Sumário. Introdução, página 1, Cultura de Paz, página 3, Adolescência, página 3, Comunicação Assertiva, página 4, Família, página 6, Tecnologia Digital, página 7, Projeto de Vida, página 8, Diversidade, página 9, Ressignificação, página 11, Considerações, página 12, Lista de links, página 13. Introdução. Este livro é um material produzido a partir do desenvolvimento do projeto Caminhos do Bem, realizado pela Associação Prudentina de Prevenção à AIDS, APPA. O principal objetivo do projeto era difundir e fomentar a reflexão sobre cultura de paz com estudantes do Ensino Fundamental 2, sexto ano, da Rede Estadual de Ensino, município de Presidente Prudente, São Paulo. As temáticas apresentadas neste livro trazem à tona a necessária discussão do papel da família e da escola no desenvolvimento saudável da criança e do adolescente, bem como uma exigência de mudança de atitudes e ações frente às diversidades socioculturais existentes nos espaços de sociabilidade e infanto-juvenil. Os temas abordados geraram uma série de vídeos que estão disponibilizados no YouTube, onde os educadores dialogam e refletem sobre os conteúdos abordados, amizade, família, escola, empatia, etc., de forma lúdica e criativa. Buscam alcançar os adolescentes e sensibilizar pais e responsáveis para uma reflexão acerca dos possíveis caminhos de bem viver. Como forma de socializar as experiências e desdobramentos dos diálogos desenvolvidos nos vídeos, 7 temas foram elencados para compor este livro, visando contribuir para a ampliação da construção de uma cultura de paz, com base na comunicação assertiva, no fortalecimento de vínculos e nas práticas solidárias. Antes de iniciar a abordagem dos temas, se faz necessária uma contextualização sobre o projeto, sobre as intercorrências causadas pelo novo coronavírus e sobre as adaptações realizadas para que fosse possível dar continuidade ao Caminhos do Bem. A história do caminho. O projeto. O projeto Caminhos do Bem, Todos por um Mundo Melhor, foi elaborado pela Associação Prudentina de Prevenção à AIDS, APPA, com o objetivo de fomentar e promover a cultura de paz, tendo como público-alvo estudante dos 6º anos de 3 escolas estaduais do município de Presidente Prudente, São Paulo. Escola Estadual Professora Marieta Ferraz de Assunção, Escola Estadual IE Fernando Costa e Escola Estadual Vereador Pedro Tófano. O projeto pretendia, junto aos participantes, refletir sobre comunicação pacificadora, por meio de encontros socioeducativos com base em metodologias lúdicas e recreativas, que auxiliassem na abordagem das dimensões do eu, do outro e do nós. Um conjunto de temáticas referentes ao universo dos adolescentes foi programado para orientar os encontros semanais e contribuir na construção de uma rede de afetos, família, escola e outros espaços, além de estimular aprendizagens agradáveis que colaborassem com o processo de autoconhecimento, autoaceitação e autoestima dos educandos. Porém, após alguns poucos encontros realizados nas unidades escolares, educadores e gestores se viram obrigados a repensar o projeto,
devido ao cenário pandêmico instalado pelo novo coronavírus. O vírus. O Brasil registrou o primeiro caso do novo coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19, no dia 26 de fevereiro de 2020. A partir de então, o vírus se alastrou por todo o país, alterando e impondo novos hábitos para toda a população. Com o risco eminente da transmissão do vírus, medidas sanitárias foram adotadas como forma de combater a propagação e reduzir o número de mortes causadas pelo Covid-19. Foi então que o governo do estado de São Paulo instituiu o decreto 64.802, de 13 de março de 2020, determinando o fechamento de estabelecimentos comerciais, escolas e repartições públicas, autorizando o funcionamento apenas de serviços essenciais. Posteriormente, conforme avanço no número de pessoas infectadas e óbitos decorrentes da Covid-19, outros decretos foram estabelecidos, estendendo o período de quarentena no estado de São Paulo, sem previsão certa quanto à retomada da normalidade das atividades escolares e outras atividades. Diante das incertezas impostas pelo novo cenário e a impossibilidade de desenvolver o projeto como planejado, presencialmente nas unidades escolares, foi necessário repensar estratégias adequadas para superar este cenário. A readaptação. Conforme situação supracitada, a readequação das estratégias foi de extrema necessidade para dar continuidade ao projeto Caminhos do Bem. Assim, todas as pessoas envolvidas com o desenvolvimento do projeto, educadores, coordenação institucional, coordenação escolar e equipe gestora municipal, se dispuseram a encontrar a melhor estratégia de readequação. Neste sentido, a equipe de educadores e coordenação institucional vislumbraram o uso de um formato digital para o desenvolvimento do projeto, com a elaboração de vídeos temáticos referentes ao universo da adolescência e à cultura de paz. Estes vídeos foram disponibilizados através do YouTube por meio do canal da instituição. Outras plataformas digitais, Facebook, Instagram e WhatsApp, foram utilizadas como meio de divulgação dos vídeos e interação com os participantes. Esta alternativa foi a estratégia encontrada para dar resposta ao momento de instabilidade e incertezas, e revelou-se uma forma eficaz de manter os vínculos com os participantes e escolas parceiras do projeto. As temáticas abordadas neste livro traduzem a compilação dos conteúdos abordados nos vídeos e uma maneira de socializar as reflexões elaboradas ao longo do desenvolvimento do projeto Caminhos do Bem, que resultaram em 21 vídeos acerca do universo da adolescência e das práticas do bem viver. 1. Cultura de paz. A construção da cultura de paz começa através de uma atitude pessoal e comportamental que reflete o respeito à vida, ao ser humano e à sua dignidade, e que coloca como prioridade os direitos humanos, a rejeição à violência em todas as suas formas e a adesão aos princípios de liberdade, justiça, solidariedade e tolerância, assim como a compreensão entre as pessoas, os povos e a coletividade. A paz, por sua vez, envolve uma visão de permanente construção, de ação e de investimento pessoal na autotransformação e na transformação do meio, com vistas à dignidade e ao desenvolvimento do ser humano de uma forma ampliada. A educação, como um pressuposto básico para o fortalecimento da paz
e a superação da violência, reforça o papel da escola como um dos locais onde o estudante pode construir referenciais de relacionamento pacífico com as demais pessoas e com o meio ambiente, propício para o exercício da cidadania e busca de alternativas para a superação de dificuldades cotidianas. Os espaços escolares são locais com potencial de formar uma nova geração pacífica, que saiba dialogar, negociar, argumentar e cooperar a partir de relações de conhecimento, respeito e afeto com as pessoas. Verdadeiros agentes protagonistas da paz. Para refletir, quais espaços e estratégias que possibilitam a construção da cultura de paz? Pulo do gato. Rejeitar todas as formas de violência e agir conscientemente como agente pacificador. 2. Adolescência. Antecedendo a adolescência, temos a infância como um momento de intenso crescimento, em que se evolui a partir das referências familiares, escolares e sociais. Todo o potencial fantástico e criativo próprio desta fase traz à criança um atenuar das mazelas da vida que, na adolescência, se desmonta frente à realista constatação do amadurecimento. Esta difícil transição involuntária, carregada de mudanças físicas e psicológicas, nos convida a enfrentar um turbilhão de sentimentos que, por sua vez, se desdobram em mudanças significativas de comportamento. Todo este cenário carregado de conflitos e novidades afeta a todas as pessoas de forma direta ou não. A forma como olhamos o mundo, os amigos, nossos pais ou responsáveis, nossas idealizações, nossas vontades, tudo é afetado drasticamente por uma enorme confusão hormonal que nos conduz a uma necessidade de ressignificar tudo aquilo que antes parecia imutável. Por vezes nos sentimos heróis invencíveis e quase imortais. Por vezes nos sentimos não merecedores de amor e atenção. Isso é adolescência. Esta enorme confusão tem potencial de transformar as realidades familiares em um palco de conflitos e incompreensão, mesmo que pais, mães ou responsáveis, de modo geral, já tenham passado por este período também. E sendo honestos, vamos assumir que não há um manual de instruções para vivenciarmos a adolescência de forma saudável. No entanto, podemos assumir também que, passo a passo, é possível vislumbrar um caminho de bem viver capaz de transformar toda a intensidade e energia peculiares desta fase em bons afetos fundamentais para o desenvolvimento humano. Para refletir. Adolescência ou adolescências? Por quê? Pulo do gato. Compreender que o adulto de hoje foi o adolescente de ontem e o adolescente de hoje será o adulto de amanhã. 3. Comunicação assertiva. Podemos observar em nossas relações 3 tipos predominantes de comunicação: agressiva, passiva e assertiva. Todas as pessoas podem se comunicar potencialmente com essas 3 formas, variando de acordo com a circunstância e o processo de amadurecimento afetivo de cada um, tendo geralmente uma delas como prevalência. A comunicação agressiva em geral é resultado da intolerância, da impaciência,
da discriminação, do autoritarismo ou mesmo de algum perfil psicologicamente instável. Além de se configurar como um comportamento violentamente verbal acompanhado de gritos e gestos ameaçadores, pode ser também o prenúncio da violência em seu aspecto físico. Já a comunicação passiva tem como base uma porção de características como submissão, baixa autoestima, depressão e medo. Consiste uma predisposição de autoanulação por parte de pessoas que possuem tais características como aspectos predominantes de sua personalidade. E por fim, a comunicação assertiva é caracterizada por uma tentativa respeitosa de diálogo, em que há espaço para a tolerância, compreensão, inclusão, parcimônia e tranquilidade. As pessoas que conseguem se comunicar predominantemente de forma assertiva tendem a construir relações mais saudáveis, com base na diversidade e na equidade. Embora todas as pessoas estejam sujeitas a utilizar as 3 formas de comunicação, variando de acordo com o processo de amadurecimento, o ambiente, a circunstância estabelecida, objetivamos a comunicação assertiva como substrato na construção de um caminho de bem viver. Vale ressaltar também que o ambiente familiar é o fator de maior relevância para que as pessoas construam suas referências de comunicação, influenciando de forma visceral o processo de todos. Através do exemplo vivenciado na infância, as pessoas moldam, em geral, as suas características de comunicação. No entanto, vale ressaltar que ninguém está condenado a reproduzir uma determinada forma de comunicação por conta do seu histórico familiar, justamente porque, como será explicitado mais à frente, somos capazes de ressignificar a maneira como nos comunicamos com as demais pessoas. Para refletir, qual o agir comunicativo, fala e gestos, tenho adotado no ambiente familiar? Construtivo ou destrutivo? Pulo do gato. Desenvolver a prática da comunicação assertiva é um dos caminhos para evitar a sabotagem de si próprio e das outras pessoas. 4. Família. A família é o primeiro espaço de expressão e formação de qualquer pessoa, com a qual temos contato independentemente de qual seja sua configuração. É na família que são cultivados desde a nossa mais tenra infância nossos sonhos e esperanças, ou, em algumas situações, traumas e bloqueios. Como o alicerce de uma casa possui as funções básicas de sua estrutura, a família também é a base da construção da personalidade de qualquer pessoa. Entretanto, é preciso compreender de forma ampla esta ideia de família. O que definirá a qualidade de vida de crianças e adolescentes na relação com suas famílias não diz respeito às suas configurações, mas sim às condições afetivas e estruturais que os adultos responsáveis conseguirão assegurar. Para crianças e adolescentes, o significado de família, em geral, está ligado às relações afetivas construídas ao longo de seu período de desenvolvimento. Desta forma, este significado pode transbordar as paredes de uma residência e tem potencial de alcançar as relações construídas em outros espaços, como o bairro, a escola, a igreja, o projeto social, etc. E aqui vale ressaltar a fundamental importância da escola no mundo concreto ou simbólico infanto-juvenil. É no ambiente escolar que muitas vezes as crianças e adolescentes de lares comprometidos pela violência, por abusos, etc., encontram através da sua relação com amigos e profissionais da educação a única chance de estabelecer uma base simbólica familiar.
E mesmo para crianças e adolescentes cujo lar oferece proteção e qualidade de vida, a escola, bem como os outros espaços citados anteriormente, tem potencial de se configurar como uma extensão afetiva, enriquecendo ainda mais as experiências protagonistas, relacionais e culturais do indivíduo, superando sua natureza acadêmica. Para refletir. Como família e escola podem contribuir em parceria para a formação integral da criança e do adolescente? Pulo do gato. Saber que os recursos financeiros e bens materiais são importantes, porém, não são preponderantes para a construção das relações afetivas familiares. 5. Tecnologia digital. A humanidade, por se diferenciar das outras espécies em seu nível intelectual avançado, desde sempre desenvolveu tecnologias para executar atividades cotidianas com mais facilidade. Toda e qualquer inovação tecnológica tem um significativo potencial transformador para a vida humana. Tal potencial depende exclusivamente do emprego de sua função, escolha exclusivamente humana. A mesma faca que é utilizada para cortar o alimento pode também machucar o semelhante. O mesmo telefone que estreita e facilita as comunicações pode ser usado para passar trotes com desdobramentos perigosos. A mesma imprensa que pode socializar o acesso à informação de qualidade também pode manipular de forma tendenciosa toda uma massa. Com a tecnologia digital, inigualável virtude dos nossos tempos, nós conseguimos desenvolver uma gama enorme de possibilidades inconcebíveis antes do início dos anos 2000. Com o advento dos smartphones, a criação das redes sociais, a popularização de tablets e computadores, a humanidade deu um salto imensurável no que tange ao desenvolvimento de mecanismos de comunicação, acessibilidade ao conhecimento e produção de novas tecnologias. No entanto, alguns efeitos colaterais nos surpreenderam neste processo. A manipulação da informação e a difusão distópica de fake news tem causado enormes conflitos em quase todos os países do mundo, sendo que em alguns deles, até mesmo as eleições presidenciais têm sofrido influência direta deste fenômeno. Bolhas ideológicas vão se formando a partir do algoritmo de funcionamento das redes sociais, desenvolvido apenas para que as pessoas estejam cada vez mais confortáveis em seus paradigmas e cada vez mais distantes de qualquer possibilidade de exercício da diversidade. Este fenômeno tem influenciado diretamente o comportamento das pessoas no que diz respeito às suas relações, seus processos de comunicação e agrupamentos, ao mesmo tempo que cresce o negacionismo científico e a relativização de uma série de pautas que já haviam sido superadas. Este efeito colateral, advindo do desenvolvimento das tecnologias digitais, tem influenciado para que pessoas contestem evidências cientificamente comprovadas, como a eficiência de vacinas, fazendo com que crianças voltem a morrer de sarampo. Imagens de satélites indicando desmatamento e queimadas em grandes florestas do Brasil têm sido questionadas por pessoas influenciadas pelo mesmo negacionismo científico. Hostilização contra pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, praticantes de religião de matriz africana, vêm se tornando mais frequentes e tudo isso tem influência direta do uso irresponsável das tecnologias digitais em favor de grupos econômicos e políticos que apostam no caos para manterem-se controlando a dinâmica social. Daí a importância de entendermos este enorme e inédito desafio
que temos à nossa frente, de lutar para construir um pacto mundial de ética e regulação do uso das tecnologias digitais, para que não percamos todos os benefícios em relação ao desenvolvimento humano, à difusão do conhecimento, às facilidades de comunicação, ao estreitamento dos laços entre as mais diversas manifestações culturais, sem que tenhamos que amargar a alienação produzida pelo uso malicioso das tecnologias. Para refletir, você tem usado as tecnologias digitais de forma responsável? Pulo do gato. Antes de compartilhar qualquer conteúdo digital, devemos checar a fonte e analisar os fatos, e não repassar informações duvidosas ou de cunho discriminatório. 6. Projeto de vida. Ao contrário do que talvez algumas pessoas entendam, é sim possível falar em projeto de vida aplicado na infância e na adolescência. Obviamente que estamos colocando aqui uma visão bastante proporcional, que respeite os processos de desenvolvimento de cada pessoa. No entanto, desde muito cedo, podemos inclinar nosso olhar para os sonhos e para as vontades que temos, colocando em prática mecanismos singelos de planejamento e organização. A vantagem de trazer, tanto no ambiente familiar como no ambiente escolar, a concepção de planejamento e projeto é que a criança terá a oportunidade de conceber esperança de realização a partir de uma relativa materialidade e concretude dos seus sonhos. Pelo menos através dos desenhos, diários, agendas, tabelas de atividades e quaisquer outros instrumentos que possam ser adaptados ao desenvolvimento infanto-juvenil. Na prática, estamos falando de gestos muito simples que vão desde uma preparação com agendamento e programação para arrumar o próprio quarto, até um maior protagonismo no planejamento das atividades familiares e escolares. Junto a esta programação adaptada, é possível também trazer pequenos ganhos ou recompensas, um passeio, por exemplo, que possam contribuir simbolicamente com a reflexão da criança quanto à importância de sua ação protagonista, seja nas relações individuais, seja nas coletivas. Deste modo, todas as vivências da criança e do adolescente passarão a ter maior significado, porque serão refletidas, agendadas, programadas ou mesmo avaliadas através de um diálogo assertivo entre responsáveis, educadores e até amigos que de alguma forma possam também participar do desenvolvimento da criança ou adolescente. Quando esta concepção de projeto de vida, adaptada à rotina e ao processo de desenvolvimento da criança e do adolescente, é aplicada gradativamente na realidade dos pequenos, é inevitável que o protagonismo e a proposição de cada comportamento comecem a ficar frequentes, fazendo com que até mesmo as reflexões e avaliações necessárias quanto às consequências positivas ou negativas do comportamento infantil passem a ter uma simbologia mais construtiva para as crianças. Para refletir. Como contribuir para que a criança e o adolescente percebam o momento de persistir ou remodelar seu projeto de vida? Pulo do gato. O projeto de vida, desenvolvimento no ambiente familiar e escolar, precisa estar coerente com a mobilidade específica das fases da infância e da adolescência. 7. Diversidade. Nós, seres humanos, somos a espécie mais complexa do planeta no que diz respeito aos aspectos cognitivos e intelectuais. Essa característica faz com que a humanidade possua, no seu seio, sinais de semelhança e de diversidade que se manifestam em todas as direções. Em nossas abstrações, por mais semelhanças que possamos encontrar, jamais teremos seres humanos idênticos.
Essas diferenças, que se iniciam na construção subjetiva e afetiva de cada ser, se desdobram em comportamentos pluriculturais. Essa circunstância complexa vem gerando uma enorme dificuldade para a raça humana, ao longo de sua história, de construir paz e harmonia em suas relações. Nossas semelhanças como espécie, por si só, não são capazes de frear uma série de processos de intolerância e conflitos devido ao fato de ainda não conseguirmos administrar a diversidade. Como seres sociais e intelectualmente complexos, produzimos culturalmente uma gama de diversidade riquíssima, através da religião, das manifestações artísticas, das vestimentas, da cultura alimentar, da maneira de organizar família, da manifestação política, das relações com o corpo, e tudo nos coloca um enorme desafio para administrar nossas relações. O desafio realmente é proporcional à imensidão de possibilidades que somente nós possuímos. Justamente por conta deste desafio, que a humanidade vem tentando fortalecer em suas relações os conceitos de empatia e altruísmo, objetivando superar qualquer necessidade de embate ou predominância das relações verticais de poder. Entretanto, quando estudamos a história da humanidade, percebemos não se tratar de uma tarefa fácil construir um pacto social civilizatório que, primeiramente, dê conta de nos proteger enquanto espécie de nós mesmos, para que, em seguida, possamos também proteger numa postura inteligentemente ecológica todas as outras espécies de vida que comungam conosco. Afinal de contas, por mais diverso que o mundo seja, todos possuímos a semelhança de dependermos dos mesmos bens naturais para continuarmos existindo. E na mesma medida que somos únicos em nossa capacidade de construir complexidades, o somos também em nossa capacidade de destruir com eficiência e, em alguns casos, sadismo. Para refletir. Quais os desafios a serem superados para quebrar os paradigmas normativos, crença, cultura, economia, padrões estéticos, etc., para vivenciar a diversidade? Pulo do gato. Contribuir efetivamente com a ativação humana, no sentido de construir relações sociais de respeito, tolerância e altruísmo que sejam referência para as gerações futuras. 8. Ressignificação. Todos os conflitos, abstratos ou concretos, específicos das relações e do formato civilizatório humano, nos cobram constantemente a necessidade de desenvolver algumas habilidades de superação. Conflitos de ordem familiar, profissional, acadêmica, de saúde, financeira, psicológica, nos desafiam cotidianamente a reinventar nossa maneira de viver e de se relacionar com as adversidades. Muitas pessoas, por diversos motivos diferentes, têm maior dificuldade de superar tais conflitos e, por vezes, necessitam de apoio e compreensão de seus pares a fim de ressignificar as sobrecargas e desenvolver resiliência. Quando conseguimos ressignificar a intensidade do estresse, da tristeza e da dor provocados pelas mazelas da vida, conseguimos, por consequência, nos tornar resilientes, ou seja, pessoas que possuem a capacidade criativa para desenvolver estratégias de reconstrução das relações e das circunstâncias concretas que anteriormente, devido a uma determinada dificuldade, pareciam ser insuperáveis. Sendo assim, podemos dizer que o exercício constante de superação, resiliência e ressignificação são a matriz para manter a esperança em quaisquer que sejam os projetos ou relações
que busquemos desenvolver. Como somos seres complexos, intelectual e afetivamente falando, dentro de um desafiador sistema civilizatório, precisamos assumir que o desenvolvimento dessas características dificilmente acontecerá com quem quer que seja de forma individualizada. É preciso um olhar atencioso para o poder da coletividade, do respeito mútuo, da inclusão, da solidariedade, da empatia e do altruísmo frente ao egoísmo e ao individualismo. Para refletir. Resistir é um ato de suportar ou de superar as dificuldades? Pulo do gato. Reconhecer nossas limitações humanas é atitude fundamental para compreender a importância das outras pessoas como auxílio em nosso processo de ressignificação. Considerações. Quando a equipe administrativa da APPA, Associação Prudentina de Prevenção à AIDS, se colocou na proposição de pleitear um projeto como o Caminhos do Bem Todos por um Mundo Melhor, a partir de um edital que prezava em um dos seus eixos pela cultura de paz, não tinha em hipótese alguma a intenção de apresentar fórmulas prontas que supostamente dessem conta de entregar todas as respostas para uma sociedade adoecida por sua cota de violência. Ficou muito claro desde o princípio que a equipe técnica precisaria desconstruir conceitos pré-estabelecidos, a fim de proporcionar reflexões e exercícios realizáveis sem a pretensão ou arrogância de se colocar como uma entidade capaz de solucionar os conflitos e problemas que muitas crianças e adolescentes vivenciam no seio familiar e escolar. Entendemos as desconstruções necessárias para iniciar o amadurecimento de uma cultura de paz quando observamos expressões populares como cada um com seus problemas, quem pariu Mateus que o embale, o inferno são os outros, quem pode mais chora menos. Cada uma dessas expressões se desdobram muitas vezes em comportamentos que em nada favorecem a construção coletiva da não violência. De tal sorte que, durante todo o ano de 2020, a programação audiovisual do projeto procurou aprofundar conceitos como resiliência, tolerância, ressignificação, sociabilidade, diversidade, família, empatia e outros tantos que estão disponíveis em nosso canal do YouTube e contemplados nas palavras deste livro. Por fim, salientamos a importância de reconhecermos a construção de um caminho de bem viver como uma responsabilidade de todos, os participantes da dinâmica social, e que tal construção é formada por um conjunto de exercícios que nem sempre fornecerão um resultado exato e calculado. Nós e o mundo estamos em plena e constante mudança. Muitas vezes nos surpreenderá a possibilidade do imprevisto proporcionar as melhores direções. No entanto, independentemente das incertezas e da maleabilidade das pessoas e dos períodos históricos, vale ressaltar que todo esse exercício precisa ser coletivo e que não há forma individualizada alguma capaz de configurar as trilhas deste caminho de bem viver. Realização: Associação Prudentina de Prevenção à AIDS, APPA, escolas parceiras: Escola Estadual Professora Marieta Ferraz de Assunção, Escola Estadual IE Fernando Costa, Escola Estadual Vereador Pedro Tófano. Financiamento: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FMDCA.